CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, quando é que a gente sabe que está na hora mesmo de desinstalar, de dar tchau para alguns aplicativos no celular? Então, a gente tem assim, alguns indícios que são realmente fáceis de notar que está na hora daquele aplicativo já não estar te atendendo mais. Mas tem alguns outros itens ou critérios que talvez precisem de um pouco mais de atenção. Então, vamos falar de alguns indícios desses que o aplicativo que você tem lá no seu celular, ele precisa ser desinstalado. O primeiro deles é sem alternativa para remover anúncios, principalmente aqueles aplicativos, obviamente que os aplicativos gratuitos contêm anúncios, a gente já sabe disso, né? Ou vídeos curtos, ou banners, né? O problema Joguinho, então, tem um monte. Exatamente. O problema é quando eles trazem propagandas em excesso, ocupa a tela inteira, impede você de realizar tarefas, né? Leva você para páginas web diferentes. Então, ou seja, isso é importante que você fique de olho nessa situação. E aí, inclusive, nessa questão de aparecer um monte de navegações, sites, né, ou páginas web, isso acaba consumindo mais dados móveis e bateria do dispositivo. Então, se você não tem uma forma de retirar ou remover, ou pelo menos diminuir essa quantidade de propaganda, nesse caso, talvez a melhor solução seja deixar de utilizar esse aplicativo e escolher um outro que seja similar nesse caso, né? Uhum. Outra questão que é importante, muitas vezes a gente não presta atenção nisso, é a avaliação nas lojas de aplicativos. Se você tem um aplicativo que está apresentando travamentos, ou tem muitos anúncios ou falhas, é interessante que você volte lá na loja de aplicativos, procura por ele lá na loja de aplicativos e verifique a avaliação desse aplicativo e principalmente os comentários mais recentes, né? Para ver se os problemas estão sendo solucionados pelo desenvolvedor da aplicação, né? E está tendo uma atenção, né, de evolução, né, dessa questão de correção de erros, por exemplo, é isso. Se o desenvolvedor não está dando atenção, não está fazendo as atualizações corretas nesse caso, então é melhor que você realmente busque uma outra opção de aplicativo, nesse caso. Quando você fala em ver a avaliação, é aquela notinha mesmo do aplicativo? Isso, aquela quantidade de pontos, normalmente de 0 a 5, né? Ou seja, você tem lá uma avaliação, aí tem lá uma classificação de quantas foram notas 4, quantos foram nota 5, nota 3, 4. Dá para confiar nisso 100%, Roberto? Não, assim, em geral, sim, viu? Assim, você pega um aplicativo que tem lá, sei lá, 150 mil mil avaliações, provavelmente isso é uma avaliação correta do processo. Se você tem um aplicativo que tem lá 50, 40 avaliações, aí eu já teria que olhar com certo cuidado nesse caso. Mas se você tem lá um aplicativo com 200 mil avaliações, né, ou 150 mil avaliações, ou 100 mil avaliações, assim, não tem 100 mil contas fake, né, para fazer comentários, avaliações boas ou ruins nesse caso. Então, ou seja, provavelmente são usuários legítimos que fizeram download do aplicativo e ou não gostaram, ou gostaram, nesse caso, não é para isso. Uhum. Outra questão é a interface, né? Ou seja, os aplicativos, eles sofrem, né? Os sistemas operacionais sofrem mudanças no seu layout, né? De tempos em tempos. A gente tem visto aí agora no iPhone, que mudou, né, bastante, né, a questão da interface. O próprio Android vem mudando aos poucos com isso. E os desenvolvedores precisam também atualizar os seus aplicativos para ficar com um visual compatível com o sistema operacional que tem colocado. Então, essa é uma situação. Se o aplicativo ele tem um ícone já grosseiro, se não tem um ícone de boa qualidade, né, não acompanhou a evolução do sistema operacional, isso provavelmente indica que os desenvolvedores também não estão dedicados a manter o software atualizado, né? Isso aí é uma questão preocupante, porque a gente sabe que softwares atualizados têm problemas de brecha de segurança, falhas de compatibilidade, né? Então, nesse caso, também vale a pena desinstalar, né? Outra questão é permissão, ou seja, quando o aplicativo começa a pedir permissões demais, ou seja, um aplicativo e não tem relação com a atividade daquele item. Por exemplo, imagina que eu tenho lá um leitor de PDF lá instalado no meu celular, e aí ele começa a pedir autorização, por exemplo, para ter acesso aos meus contatos. Ou seja, por que um leitor de PDF deveria ter acesso aos meus contatos? Então, ou seja, isso é uma questão que começa a levantar algumas suspeitas em relação a isso, e esse aplicativo provavelmente você deveria, né, remover do seu celular e usar um outro aplicativo compatível, concorrente nesse caso, nessa situação.
E outra questão também é o download do aplicativo fora do Google Play ou do Apple Store. Ou seja, a gente sabe, né, que existem muitos aplicativos fora dessas lojas, mas esses aplicativos não passaram por nenhum tipo de critério de avaliação. As lojas que estão na Apple Store e no Google Play, esses aplicativos, eles passaram por algum tipo de avaliação. Ok, tem chances de... algumas situações passaram, né, por esse crivo, né, e foram publicados aplicativos maliciosos nessas lojas? Óbvio que sim, ou seja, não tem nada com risco zero. Mas você tem um risco muito baixo, né, de utilizar aplicativos que vieram dessas lojas oficiais. Já quando você vai num site alternativo e baixa um aplicativo, né, dessas lojas não oficiais, isso é um problema, porque você não sabe exatamente a origem, o que tem naquele aplicativo, não sabe nem se tem atualizações automáticas para isso, vai ficar sem atualização automática do aplicativo. Ou seja, tudo isso leva você a um risco de ter algum problema nessa situação. Uhum. Bom, aí vem aquela questão, né? Você falou de desinstalar um aplicativo e instalar similares, mas quando os similares não... Normalmente você instala o similar, testa e depois apaga o seu, né? Ou apaga direto e já instala o similar. É interessante que você teste, né? Você baixa um novo aplicativo, né? Testa lá a situação, vê se vai estar funcionando. E aí, em funcionando, né? Aí você vai fazer funcionando, se você agradou, né? Se está de acordo com você, você vai e faz a substituição do aplicativo antigo pelo novo. É óbvio que em algumas situações, né, você não encontrou um aplicativo exatamente que faz aquilo que você gostaria. Aí você tem que avaliar, né, se convive com as propagandas, né, ou com essas brechas de segurança, porque o aplicativo nessa situação e você tem aquilo que você precisa, ou, né, você substitui por um outro, mesmo que não te atenda 100% da situação, né, nesse caso. Então é uma análise interessante nesse caso. Eu sugiro que você não utilize aplicativos que tenham algum tipo de risco de uso, porque uma coisa é você ter aquela função, outra coisa é você simplesmente ficar sem o seu celular, sem suas contas, sem seus dados, vazando informações. Isso é bem mais complicado. Entendo. Bom, enquanto a gente espera aqui os nossos ouvintes com perguntas para você, vamos para o Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Qual o nosso primeiro tópico dessa semana? Muito interessante. A gente tem recebido várias perguntas de pessoas que perderam, né, as suas contas e precisam recuperar suas contas do Google, né? Então, quem já perdeu acesso à conta do Google, e imagina como é que é complicado, sabe como é que é complicado essa experiência. A Google, né, ou Google, anunciou um novo meio para facilitar, né, essa recuperação de contas. É um mecanismo chamado de recuperação ou recovery contacts, né? Então você entra lá em go.lo, né, /recovery, né? É um site, você só seguir essa situação. Você entra lá no site, né, que faz essa situação. E aí você vai lá, entra nesse site, tem uma página explicando exatamente o que você precisa fazer, né, para recuperar sua conta, né? Então ele vai pedir para você, provavelmente, para se identificar, né, um número de telefone, né, e isso ele vai te dar essa questão, né? Então isso é uma questão interessante aí para quem está no problema de perdeu a senha, perdeu, né, a conta, não sabe mais qual é a conta, então você pode utilizar essa situação. Vamos lá. A outra notícia também interessante relativa ao Google é que o Google vai deixar você esconder aqueles resultados patrocinados que aparecem logo em cima da página de resultado de busca, né, para isso. Então você vai poder, vai vir essa tela, né, com os resultados patrocinados, e aí você vai ter um botão na lateral que você vai clicar e ele vai fechar esses resultados, né, de pesquisa patrocinados, e você vai ver apenas exatamente o resultado oficial que vem do Google, da busca que você tem. Então é uma boa notícia. A gente sabe que esses resultados de pesquisa patrocinados, eles muitas vezes têm são golpes, porque os golpistas pagaram, né, o Google para poder aparecer em destaque o seu link. Então é uma boa notícia também, bem interessante essa notícia do Google, né, para isso. E uma última notícia dessa semana foi que o WhatsApp vai resumir conversas longas com IA. Então imagina que você já chegou lá
grupos muito movimentados, você passou o dia inteiro sem ler aquelas mensagens do grupo e chega à noite, você vai olhar, tem 200 mensagens, né? E aí, né? Vou ler as 200 mensagens? Então você pode ter uma opção agora, né? Chamada resumo de mensagens, né? E ele vai olhando com a IA do Meta, ela vai ler as mensagens todas e vai dar um resumo, né, daquele texto todo que tem lá. Então, talvez seja interessante para você ganhar um pouco de tempo lá, não ficar lendo, né, aquelas 200 mensagens lá do grupo que você não acompanhou. Uma boa notícia também. Isso é legal, isso é interessante. Esse resumo é interessante, porque tem grupo que você fica, sei lá, 10, 20 minutos, quando você vai ver, não dá conta de ler tudo, gente. Eu tenho uns grupos aqui que são bem complicados, viu? Se eu não ler pelo menos umas 2 vezes por, por dia, vai ser complicado, né? Bem complicado isso aqui. Gilberto, vamos lá, temos perguntas para você. Vamos lá. O Edson, olha, sobre a avaliação do app, começo sempre pelas piores notas para saber se há um padrão nas reclamações e no que teria, né, o que em teoria esse aplicativo teria de pior. É uma boa tática? É uma boa tática, exatamente, que você já vai logo ver quais são os problemas mais comuns, né, que aquele aplicativo está oferecendo para os seus clientes, né, para os seus usuários desse aplicativo. Então, por isso que é uma questão bastante interessante desse item, você analisar pelas notas piores, né, nesse caso. Né? Beleza. E o Emerson, mudando de assunto agora, ele está perguntando se tem atualização para o Moto G Power Lite. De cabeça, não sei te dizer. Eu posso, assim, vou anotar a sua pergunta. A gente na quarta-feira eu volto a falar sobre ela. Mas de cabeça são muitos modelos. Eu não tenho certeza, né? Se vai ter ou não atualização. Perfeito, Gilberto. Obrigada mais uma vez por estar conosco nessa sexta-feira, hein? Tirando as dúvidas dos ouvintes. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Bom final de semana. Até lá.